Se você já tentou vários métodos de estudo e ainda não foi aprovado, fica até o final desse vídeo, que esse conteúdo vai ser muito interessante para você. Eu sou Carlos Cesari e eu ajudo concurseiros a conquistarem a aprovação por meio de um método estruturado. Então vamos lá. Se você já procurou cursos, métodos, mentorias, mentores que têm metodologias diferenciadas, ou apenas estudou por meio de livros e tentou tudo isso e ainda não conseguiu aprovação, você precisa pensar primeiro no seguinte: o que é um método de estudo eficaz? Essa é a primeira coisa que nós temos que pensar. Um método de estudo eficaz, não importa como você estuda, a eficácia do seu método, ela vai vir dos resultados que você obtiver. Por exemplo, se você está num processo de estudo e ao longo desse processo você está realizando simulados, as notas desses simulados é um sinal se o seu método de estudo está sendo eficiente ou não. Logicamente que o resultado do concurso é o resultado mais importante. Mas existem maneiras de você monitorar se o seu método de estudo está sendo eficaz no meio do processo. Mas afinal, o que a gente busca com um método de estudo realmente que leva a gente ao resultado que a gente espera? É quando a gente consegue memorizar, reter o conteúdo que foi estudado e conseguir acessá-lo no momento da prova. Esse é o objetivo de todo concurseiro, de todo estudante, quando está ali desenvolvendo o seu processo de estudo. Só que para a gente entender isso, nós temos que pensar primeiro numa coisa. Existe um fenômeno que acontece com todas as pessoas, que é chamada curva do esquecimento. O que é a curva do esquecimento? A curva do esquecimento é quando você, por exemplo, assiste a uma aula, lê um PDF, vê um vídeo de algum conteúdo, e à medida que o tempo passa, aquele conhecimento, aquela informação que você teve acesso, ela vai cada vez ficando mais difícil de ser acessada. Você vai esquecendo a informação. Então, quanto mais o tempo passa, menos você retém aquele conteúdo. Isso é a curva do esquecimento. A curva ela é uma curva descendente. Então, por exemplo, se você está assistindo a esse vídeo, o que eu falar aqui, daqui 5 minutos, o que eu falar aqui, você vai conseguir lembrar muito rapidamente, muito facilmente. Agora, e daqui uma semana? E daqui um mês? Será que você consegue lembrar de tudo isso que a gente está conversando aqui? Muito provavelmente que não. Você vai lembrar de poucas coisas. E daqui 6 meses, será que você vai lembrar? Menos ainda. Porque é normal. O nosso cérebro funciona dessa maneira. Imagina se tudo que a gente visse, toda a informação que a gente acessasse, ficasse guardada na nossa cabeça a todo momento. Não ia... A memória, o HD da nossa mente aqui não ia dar conta. Então a curva do esquecimento, até certo ponto, é algo necessário, saudável para a nossa condição mental. Porém, quando você está num processo de estudo, você está estudando para um concurso, você precisa diminuir esses efeitos da curva do esquecimento. Se você estuda hoje, por exemplo, um determinado tópico, sei lá, de língua portuguesa, e a sua prova é daqui 3, 4 meses,
Você precisa ser capaz, daqui 3, 4 meses, de acessar essa informação de língua portuguesa que você está vendo hoje no dia da prova. E como é que você faz isso com os efeitos da curva do esquecimento? Qual que é a solução para isso? Se eu estou dizendo aqui que o tempo passa e quanto mais o tempo passa, mais você esquece. E muitas pessoas que acham que só de você acessar um conteúdo, você comprar um cursinho, por exemplo, você vai prestar concurso para uma determinada carreira. E aí lá tem uma apostila, tem um curso com aulas gravadas específico dessa carreira que você quer prestar o concurso. E não é porque você teve acesso, tem todo esse conteúdo, que isso automaticamente vai vir para dentro da sua mente. E não é porque ele está dentro da sua mente que você vai conseguir acessá-lo no dia da prova. Exatamente por causa do efeito da curva do esquecimento. Você entendendo que quanto mais o tempo passa, mais você esquece, e que o seu método de estudo, as técnicas que você vai usar todos os dias, elas precisam combater esses efeitos do esquecimento, não dá para você estudar aleatoriamente. Quem é aprovado é quem conseguiu ao longo do processo de estudo diminuir os efeitos da curva do esquecimento. Não é porque você comprou um cursinho que está lá cheio de vídeos, cheio de PDFs, e você assistiu aquele cursinho inteiro, que você vai conseguir acessar essa informação no dia da prova. Quantas vezes na prova eu já passei por isso, pessoas que eu converso já passaram por isso, de na hora de fazer ali no momento de resolver as questões, você olha e fala, meu Deus do céu, eu estudei isso aqui umas 10 vezes, só que agora eu não lembro. Por que isso acontece? Não adianta você comprar cursinhos, ler 300 mil livros, apostilas, ouvir áudios o dia inteiro. Se você não organizar todo esse conteúdo e fazer de um jeito que você consiga diminuir os efeitos da curva do esquecimento. E como é que você diminui? Vamos pegar um exemplo. Então, vocês estão vendo aqui um conteúdo que eu estou passando. Daqui uma semana vocês vão lembrar, por exemplo, vamos chutar aqui, de 20% do que eu disse aqui. Daqui um mês vocês vão lembrar praticamente de, sei lá, uns 10%. E vamos chutar aqui que daqui 6 meses vocês vão lembrar de 1% do que foi dito aqui. Isso é a curva do esquecimento. Como você faz para daqui 6 meses você lembrar mais que 1% do que foi dito aqui? Por meio de revisões. O seu cérebro, ele precisa de repetições. Ter outros acessos àquele mesmo conteúdo que ele teve. Então, se você quer lembrar disso que nós estamos conversando aqui hoje, daqui 6 meses, ou você, periodicamente, assiste a esse vídeo novamente, ou você faz um resumo do que foi dito aqui e lê esse resumo periodicamente. É dessa forma que você diminui os efeitos dessa curva do esquecimento. Só que você precisa saber organizar isso de uma maneira que muitas vezes não, praticamente todas as vezes, em todos os concursos que as pessoas prestam, o conteúdo ele é extenso. Você precisa aplicar isso em cada tópico dos conteúdos importantes que vão cair na sua prova. É por isso que você precisa organizar tudo isso. Não basta ter acesso ao conteúdo, não basta revisar, porque se você revisar de forma desorganizada,
você vai acabar esquecendo também. Porque muitas vezes você vai revisar mais conteúdos, certos conteúdos você vai revisar muito, outros conteúdos você vai revisar pouco, e aí, na hora da prova, vai acabar acontecendo o mesmo problema. O candidato, ele estuda, sei lá, 7, 8 horas, 9 horas por dia, estuda praticamente o dia inteiro, estuda de madrugada. Mas se ele não organiza dessa forma que eu estou dizendo aqui, de uma maneira que ele consiga revisar o que ele viu periodicamente, ele só vai se cansar, vai estudar muitas horas por dia, vai ficar cansado, vai chegar no dia da prova esgotado e com certeza vai ter essa sensação de que eu já vi, eu já estudei, mas eu não lembro. Por que uma pessoa muitas vezes compra um cursinho super específico do concurso que ela quer prestar e isso muitas vezes não faz ela ser aprovada? O acesso à informação hoje em dia está muito fácil para todo mundo. Até pouco tempo atrás, toda a informação estava no YouTube, no Google. Dava um pouco de trabalho para você garimpar ali as informações importantes que você precisava para estudar. Hoje está mais fácil ainda e cada dia muda, cada dia fica mais fácil. A inteligência artificial entrega tudo de bandeja para você. Tudo que você pedir para a IA, ela vai entregar. Ah, me faça um resumo da matéria X. Me faça um método de estudo da matéria Y. Ela vai entregar tudo para você. E isso é suficiente para você ser aprovado? Você comprar um cursinho com todo o conteúdo específico do cargo que você está prestando aí, está concorrendo, é suficiente? Não é suficiente, porque os seus concorrentes, todos os seus concorrentes, têm acesso a esse conteúdo. E de graça. Não é mais pago. Muitos pagam. Mas hoje não precisa pagar mais. Praticamente todo o conteúdo de todos os concursos estão acessíveis. E se eu estivesse falando para vocês há uns 2, 3 anos atrás, eu ia falar só isso, eu ia parar aqui. Todos os conteúdos que você precisa para estudar, para passar em praticamente todos os concursos, estão disponíveis. E isso eu te falaria há 2 anos atrás. Hoje, eu vou além. Hoje eu repito que todos os conteúdos estão disponíveis para você e a IA te entrega da maneira que você quer, da maneira que você precisa. Então você não precisa nem procurar mais. A IA te entrega da forma que você necessita para estudar. Independente da maneira que você estuda melhor, do seu estilo de aprendizagem, do tempo que você tenha, se você gosta de estudar por áudio, por vídeo, por PDF, por livros. Nunca esteve tão fácil estudar como hoje. Mas isso vai fazer com que você seja aprovado? Se tudo isso facilitou o seu estudo, facilitou o estudo dos seus concorrentes também. Um método de estudo eficaz, ele sempre vai fazer a diferença. Um método de estudo que consegue eliminar os efeitos da curva do esquecimento sempre vai fazer a diferença. Seja hoje, seja em 2050, seja em 2100, porque a inteligência artificial, até hoje, não sei no futuro, ela ainda não tem o poder de colocar o conhecimento na tua cabeça. Isso ainda é com você. Ela só facilita o processo. Só que ela facilita o processo para os seus concorrentes também. Então não adianta você ficar, mas agora eu tenho uma IA, eu tenho um software, eu tenho... Não adianta. Você precisa
ter um método de estudo estruturado, eficaz, que combata os efeitos da curva do esquecimento. Porque na hora da prova, não tem IA junto com você. É você e a prova. A IA ela pode te ajudar a estudar, mas ela não vai te dar mais retenção, mais memorização da matéria. E é por isso que muitas vezes uma mentoria ela é melhor que cursinhos prontos, cursinhos só com conteúdo. Porque uma mentoria, ela ensina você a estudar de forma eficiente. O conteúdo que você compra por meio de um cursinho, ou o conteúdo que você pega de graça na internet, ou por meio da IA. E isso todo mundo tem acesso. Quando você entende que o seu método de estudo precisa, como eu disse aqui desde o início, o seu método de estudo ele precisa estar direcionado a eliminar os efeitos da curva do esquecimento. Isso é independente do número de horas que você tenha disponível. A maioria das pessoas que estão estudando para concurso, elas trabalham, elas têm filhos, têm outros afazeres. Não é todo mundo que tem 6, 7, 8 horas por dia para estudar. Para quem tem pouco tempo disponível, por dia, por semana para estudar, é mais importante ainda você ter um método de estudo otimizado, eficaz. Tem 3 ações no método PRA. Percorrer, repetir e aplicar. Se você conseguir distribuir essas 3 ações proporcionalmente, independente se você tem 2 horas ou 8 horas, um tempo para você percorrer a matéria, que é você ver ali pela primeira vez, estudar, conhecer a matéria. Uma outra porcentagem do seu tempo para você revisar e uma outra parte para você aplicar, que é você resolver questões, fazer atividades mais parecidas com o dia da prova. Quando você distribui isso num bloco de tempo, ele serve tanto para um bloco de 1 hora, de 2 horas ou de 10 horas. O que muda é a quantidade de tempo que você vai ficar no percorrer, no repetir e no aplicar. Mas a proporção, ela é parecida, independente do tempo que você tem disponível. Muitas vezes, 2 horas estudando com um método direcionado é muito mais eficiente do que você estudar 6 horas aleatoriamente. Por que é importante você já começar a estudar com um método estruturado? Se você começa ali, por exemplo, você tem um concurso que vai ser daqui, sei lá, 6 meses. Você começa a estudar agora. Se você começa de forma aleatória, e aí ao longo do caminho você vai fazendo alguns simulados ou testes, ou você começa a perceber que o que você estudou lá no início, ali no meio da jornada, ali no segundo, terceiro mês, você percebeu que você não está lembrando daquilo que você estudou no início, e isso começa a te trazer frustração. E quando você começa a se frustrar no meio do caminho, no meio do processo, isso tem um impacto gigantesco no resultado lá na frente. Se você, no meio da jornada, perceber que você não está retendo o conteúdo, você vai pensar o seguinte: se aqui no meio eu já não estou lembrando o que eu estudei há um mês atrás, imagina no dia da prova, que vai ser mais para frente ainda. Esses tipos de pensamento, eles começam a abalar o seu emocional, começam a abalar o seu psicológico. E aí o seu rendimento vai cair. Todas as pessoas que foram aprovadas em concurso têm isso que eu vou falar para vocês agora. Não há ninguém que foi aprovado em concurso que não tem essa habilidade, que não desenvolveu
esse fator que eu vou dizer para vocês agora aqui, que é a constância. Umas podem ter sido mais inteligentes, outras têm mais facilidade para matemática, para raciocínio lógico, para história, outras são sortudas, tudo bem, cada pessoa que foi aprovada tem uma qualidade, algum tipo de situação que pode ter ajudado, mas todas elas certamente tiveram, ao longo do caminho, a constância. E o que é a constância? A constância é a habilidade, a capacidade de você continuar estudando todos os dias, por um período de tempo necessário. Então, se você não tem essa capacidade, se você não consegue desenvolver a constância, é praticamente impossível de você ser aprovado em concurso. Ainda mais hoje em dia, que praticamente todos os concursos são concorridos. Se você já começa do jeito errado, já começa estudando aleatoriamente, na orelhada, como o pessoal fala, as chances de você parar, desistir no meio do caminho, aumentam muito. Você começa a se decepcionar. Muitas vezes você começa a se comparar com outras pessoas. Muitos concurseiros fazem simulados antes e aí ficam comparando as notas com os outros. E aí quando você vê que a sua nota foi muito menor ou menor que de pessoas conhecidas que estão ali também concorrendo ao mesmo cargo, a decepção vem, a frustração vem. E como eu disse, esse impacto emocional e psicológico na tua cabeça, combinado com esse esforço que você precisa fazer para manter essa constância, tudo isso combinado, muito provável que cause a sua desistência. Então veja que você não ter um método de estudo eficiente, os efeitos disso, as consequências disso são muito maiores no seu processo de estudo. Não é simplesmente dar o branco na hora da prova. Lógico, se você não conseguir, como eu disse aqui, estudar com um método eficiente e não conseguir combater os efeitos da curva do esquecimento, o branco é 100% de chance que vai acontecer no dia da prova. Então, quem estuda de forma estruturada, de forma adequada, não tem branco? Pode dar branco, mas as chances são menores. Às vezes um branco relacionado ao nervosismo é diferente de um branco relacionado a um estudo sem orientação, aleatório, um estudo que não teve um planejamento, não teve uma orientação. Esse branco é mais dolorido, porque é aquele branco que você olha, você estudou e você não teve capacidade de lembrar do conteúdo na hora da prova. Porque você gastou tempo e energia para estudar aquele conteúdo e na hora da prova você não conseguiu acessá-lo. Ou seja, você jogou dinheiro, tempo, energia fora. Existe uma sequência, um ciclo dentro da nossa mente que é o seguinte: pensamentos, eles geram sentimentos. Sentimentos geram comportamentos. E comportamentos geram ações. Por que eu estou trazendo isso para vocês aqui? Os pensamentos que você tem, eles vão gerar sentimentos. Por exemplo, se durante a sua jornada de estudo você começa a ter pensamentos como: eu não sou capaz, eu não estou indo bem, eu não vou conseguir, tem gente melhor que eu estou gastando dinheiro e não vou ter retorno disso, eu vou ter que estudar mais 2, 3 anos porque eu não vou passar nessa. Esses tipos de pensamento, eles começam a gerar sentimentos. E quais sentimentos que eles geram? Frustração, decepção, ansiedade, tristeza. E esses sentimentos, eles vão trazer comportamentos. E quais são os comportamentos que vêm de sentimentos ruins como esses? Comportamentos de desânimo, vontade de desistir, procrastinação. E o que esses tipos de comportamentos vão acarretar? Que ações?
na prática lá? Ah, você desistir. Ou você procrastinar. Só que isso, quando acontece, é um ciclo que se repete. E aí quando você procrastina, você começa a pensar de forma mais negativa ainda. Então ali quando você procrastinou, quando você desistiu, ah, eu comprei o curso lá, mas acabei nem estudando, desisti mais uma vez. Essa decepção faz com que você pense novamente. Tá vendo como eu procrastinei? Tá vendo como eu desisti novamente? E aí esse pensamento ruim traz sentimentos piores ainda, que vão para o comportamento, que geram ações. Você percebeu como esse ciclo, se ele começa a se tornar negativo, as chances de você desistir são imensas. E o problema não é desistir. Se você desistiu e parte para outra coisa na sua vida, sem problemas. Não é todo mundo que tem que fazer concurso público. Isso não é a salvação da vida de todas as pessoas. Há pessoas que veem sentido em fazer concurso, que querem ser funcionários públicos, querem ter a estabilidade financeira. Outras pessoas gostam de fazer outras coisas. Se você desistir do seu concurso e partir para outra coisa, nunca mais pensar nisso, beleza, tá tudo ótimo. Mas o problema é que não acontece isso. As pessoas procrastinam, as pessoas desistem e depois se arrependem. Bate o arrependimento, bate a culpa, bate o sentimento de incapacidade, a decepção, porque você fala, não, mas eu vou voltar a prestar. Não, eu vou voltar a prestar concurso, só que agora eu vou ter que começar do zero de novo. Você percebeu? Quando você entra nesse ciclo negativo, como isso é ruim para a sua vida? Como isso atrasa a sua vida? E tudo isso teve origem em você estudar de maneira errada. Eu disse tudo isso para você entender o mecanismo que está acontecendo com você, que é muito provável que está acontecendo com você. Ou se ainda não aconteceu, se você estiver estudando errado, pode acontecer com você esse ciclo negativo. Um erro que muita gente comete é achar que conteúdo de qualidade, conteúdo pago, conteúdo de IA, conteúdo super moderno, conteúdo, sei lá, aplicativos, tudo isso vai resolver. E isso é um grande erro, porque tudo isso por si só não é capaz de diminuir os efeitos da curva de esquecimento, como eu disse aqui para você. Se você for esperar sair o concurso para começar a estudar, você já está saindo lá atrás. Imagina uma corrida, vários corredores, cada candidato é um corredor. Quem já está estudando já está correndo, já está ali, está na tua frente, já estão correndo. Se você não está estudando, você está sentado ali numa cadeira na calçada. Os seus concorrentes que já estão estudando, eles estão correndo. Então quer dizer, o tempo vai passando, eles estão cada vez mais na sua frente. Então hoje eles estão 100 metros na sua frente, amanhã eles estão 200 metros na sua frente e você ali sentado. Você precisa começar a estudar antes do concurso sair. Ah, mas como é que eu vou começar a estudar antes do concurso sair? Se eu não sei o que vai cair, se eu não sei quando vai ser, como é que eu vou estudar sem ter a data? Se você já tem um concurso em mente, você já sabe mais ou menos o conteúdo programático. Todos os concursos que eu fui aprovado bem colocado, todos sem exceção eu comecei a estudar antes de sair o edital. Eu nem sabia quando ia sair, se ia sair, mas eu já estava estudando, eu já estava correndo. Então eu já estava ali na rua, já estava avançando. Na prática, como é que você pode fazer? Você tem um concurso, procura um edital anterior, veja lá o que cai. E se o edital que sair depois for diferente? Cair em matérias diferentes? Pode ser que mude o conteúdo programático. No tempo vai mudar. Mas é muito provável que não mude 100%. Mude uma porcentagem.
Então, se você começar a estudar antes, principalmente as matérias que você tem certeza que vai cair, muitas vezes, sei lá, língua portuguesa, conhecimentos profissionais, quando o edital abrir, você já está na corrida, você já está quente, já está aquecido. Aí é só ajustar a rota e continuar. Então já, comece agora. Se o seu objetivo é ser aprovado em concurso público, comece agora. Ah, mas eu não sei o que estudar. Comece a estudar. Existe algo que vai cair na tua prova. Você sabe alguma coisa lá e você vai começar a estudar. Vamos fazer uma analogia aqui. Se você sabe que daqui a algum tempo você vai precisar jogar uma partida de futebol. Uma partida de futebol oficial. 90 minutos. Você sabe que você não sabe quando vai ser o jogo, mas você sabe que quando o jogo for marcado, você vai ter que jogar 90 minutos. Você vai ter um melhor desempenho se, durante esse tempo que você não sabe quando vai ser o jogo, você se mantiver ativo, correndo, fazendo uma corridinha, fazendo uma musculação, e quando for marcado o jogo, aí você começar a treinar futebol mesmo. Ou você acha que você vai ficar descansando no sofá o dia inteiro, durante todos esses meses aí, e quando for marcado o jogo, aí você vai começar a treinar. Em qual situação você acha que você vai ter o melhor desempenho? Já treinando agora antecipadamente? Ou ficando parado e só começando a treinar quando o jogo for marcado? Exatamente. Se você começar a treinar antes, mesmo que seja uma corridinha. Para o concurso é a mesma coisa. Se você se mantém ativo, mantém o seu cérebro funcionando, direcionado ali para absorção de informações, ele é ativo, ele vai se manter em forma. E aí quando aparecer o concurso, você ajusta ali o conteúdo, ajusta o cronograma e as matérias, e aí você vai para cima. É a mesma coisa. O que eu trouxe aqui para vocês hoje? Comecei perguntando, falando, comentando sobre as pessoas que tentaram muitos métodos, muitos cursos para serem aprovados e até agora não conseguiram. E aí eu comecei a falar da importância de você ter um método de estudo que combata os efeitos nocivos da curva do esquecimento. Quando você entende isso e aplica, muito sofrimento é poupado, como eu disse aqui. Principalmente relacionada ao emocional e ao psicológico. Veja que você procurar um método de estudo eficiente, validado, é muito mais importante do que simplesmente ficar buscando conteúdos aleatórios, buscando, eu vou comprar esse curso agora, eu vou ver esse vídeo agora, eu vou não sei o que lá. Vou repetir, se você tem um método validado, eficiente, você se adapta a qualquer conteúdo, a qualquer concurso. Não fiquem focados em buscar fórmulas mágicas, atalhos, não. O negócio é simples, é o arroz com feijão feito todo dia. É isso que vai fazer você ser aprovado. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau!